Rádio CBN, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Campinas, São Paulo. Série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Campinas. Oferecimento Provectum Imóveis, uma garantia de um bom negócio sempre perto de você. Muito bem, 4h10 agora, nós vamos dar sequência à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campinas. Hoje, sexta-feira, nós estamos recebendo em nossos estúdios o deputado estadual e também candidato do PSB à Prefeitura de Campinas, que nos próximos 15 minutos irá expor suas propostas para a cidade. Boa tarde, deputado estadual Jonas Donizete. Boa tarde, Marco. Boa tarde também a todos os ouvintes da CBN. Parabéns pela transmissão aí direto da Expoflora. Eu agradeço a participação do senhor em nossos estúdios, em função desse compromisso nosso aqui, direto da Expoflora, mas o senhor vai ter esses 15 minutos para expor suas propostas à Prefeitura de Campinas. Candidato Jonas Donizete, por que o senhor quer ser prefeito de Campinas? Eu quero ser prefeito para colocar à disposição da cidade de Campinas a experiência que eu adquiri nesses 16 anos de vida pública. São 3 mandatos de vereador, 2 de deputado. Eu tenho uma folha de serviços prestados para a cidade. Nesse último mandato, eu fui o deputado que mais trouxe recursos para a cidade, principalmente na área de saúde, que é uma área que a cidade hoje está muito afetada. Então eu venho, ao longo desse período, me preparando para esse momento, porque eu acho que é muito importante quem quer ocupar um cargo como esse de prefeito, ter preparo, conhecer a cidade. E eu venho fazendo isso. O gabinete itinerante que eu criei, eu percorri todos os bairros, todas as regiões da cidade, ouvindo as pessoas, acatando as reclamações, as reivindicações da população. E hoje eu sei dos problemas da cidade, não de ouvir falar, mas de ter um contato próximo com a população. E por isso eu acho que eu estou preparado para enfrentar esse desafio. Candidato Jonas Donizete, até quando uma divulgação de uma pesquisa interfere no andamento da campanha? Olha, para quem se dispõe a entrar numa luta como essa de prefeito, a pessoa tem que ter o seu emocional preparado e ela não pode se abater com o resultado e muito menos ter euforia excessiva com números. Eu acho que a grande pesquisa é dia 5 de outubro, que é o dia da eleição, que o eleitor, no silêncio das urnas, vai declinar o nome que ele quer votar para ser o prefeito da nossa cidade. E eu tenho muita confiança que no dia 5 de outubro, uma grande parte do eleitorado de Campinas vai declinar o meu nome e eu acredito que será suficiente para que nós possamos prosseguir na luta para o segundo turno e aí sim ter um tempo maior para divulgar as nossas propostas. Eu acho que tem que ser analisado em pesquisa, são 2 fatos. O primeiro, uma carga de comerciais muito grande nesse início de campanha, né? E o segundo é que é uma pesquisa com 600 entrevistas e uma margem de erro de 4%. Então pode existir de um candidato para outro uma diferença de 8 pontos, é uma diferença considerável. Deputado Jonas Donizete, qual que é a proposta do senhor para o setor da saúde? A saúde, ela tem que ter um investimento maior para poder ter uma contratação de pessoal. Nós precisamos de mais médicos. Tem uma frase do Zeferino Vaz, que foi o fundador da Unicamp, que ele fala que política de saúde se faz com 3 coisas: gente, gente, gente. Ou seja, nós precisamos de pessoas atendendo melhor a população, médicos, na área de enfermagem também, que a pessoa encontre um medicamento que ela procura num centro de saúde e dar condições aos profissionais da área, porque eu tenho ouvido muito as pessoas que trabalham na área da saúde e as reclamações são das mais diversas possíveis, como por exemplo, outro dia um profissional falou para mim que ele estava tendo que aplicar insulina durante uma semana com a mesma agulha. Isso aí é um absurdo, é uma coisa que tem que ser um material descartável para não causar infecção nas pessoas. Então hoje nós temos 2 graves problemas na saúde, que é o problema das condições de trabalho dos profissionais da área e principalmente a questão de mais pessoas para fazer o atendimento, um atendimento mais humanizado. A espera está sendo algo assim desumano para as pessoas que precisam do serviço público de saúde municipal. Deputado, como que o senhor, como candidato, viabilizaria recursos para essas propostas do senhor para o setor da saúde no nosso município? Primeiro, nós já implantaríamos uma maneira de administração para procurar que esses recursos que tem já sejam recursos melhor empregados. Hoje nós temos um orçamento de 518 milhões na área da saúde.
é um dinheiro razoável para que a saúde esteja do jeito que está. Então precisa haver a questão de gerenciamento também. Em segundo, eu tenho aqui, por exemplo, o orçamento de Campinas. O orçamento do gabinete do prefeito para esse ano é de 76 milhões. O da Secretaria de Administração da Prefeitura é 32. O orçamento da Câmara Municipal como um todo, 67. Então veja que só o gabinete do prefeito, ele tem um orçamento maior do que a Câmara, maior do que a própria Secretaria de Administração da Prefeitura. Então eu pretendo criar uma maneira que nós possamos economizar e aí sim, diante dessa economicidade que se fizer, aplicar os recursos na onde mais se necessita, na onde é prioritário. E quando tudo é prioridade, nada vira prioridade. A gente tem que ter um foco. E no nosso governo nós vamos tratar a saúde com uma atenção toda especial. Seria um remanejamento de verbas desses locais que o senhor citou agora, candidato? Exatamente. Esse remanejamento poderia ser feito já a partir do ano que vem, porque existe uma margem de manobra no orçamento já aprovado em que permite ao prefeito fazer esse remanejamento. E não teria necessidade nem de se esperar um novo orçamento. E aí eu aproveito para comunicar à população, eu fui presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, hoje sou membro da Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia, que administra um orçamento de mais de 100 bilhões de reais, então é uma área que eu já estou afeito e que eu teria uma facilidade de lidar com os números para poder ter o recurso necessário para o investimento que a saúde de Campinas precisa. Temos um outro item para debater com o candidato Jonas Donizete, do PSB, à Prefeitura de Campinas, com relação ao transporte. Qual que é a proposta do senhor, do partido PSB, para o transporte de Campinas? Marco, veja o quanto é importante um administrador ter esse contato com a população. O transporte, o que acontece? Eu ajudei a implantar a bilhetagem eletrônica que hoje propiciou o bilhete único, foi um ganho para a população. Mas hoje existe muita falta de ônibus, a gente precisa colocar mais ônibus para servir a população. E isso cabe ao prefeito cobrar das empresas permissionárias. Eu estive, por exemplo, na região ali do Nilópolis, a falta de ônibus lá é muito grande. E outras regiões da cidade também, as pessoas reclamam que demora muito para os ônibus passarem nos pontos. Então, essa é uma das reclamações. Outra reclamação, houve uma mudança de itinerário nos ônibus da cidade, e os pontos ficaram muito distantes da onde as pessoas, da locomoção da casa da pessoa até o ponto de ônibus. Eu pretendo também rever alguns trajetos, algumas linhas, para que os pontos de ônibus sejam mais próximos, para que as pessoas não tenham que andar tanto para pegar a condução para ir ou para voltar do trabalho. Esse é um primeiro ponto, que é um ponto mais simples. E depois nós precisamos fazer um estudo mais aprofundado, começar a debater com a população a respeito de um transporte menos poluente para a cidade e um transporte de massa com mais efetividade, para que nós possamos também convocar a população a usar mais o transporte coletivo. Campinas hoje, ela está com mais de 500 mil veículos. Hoje nós temos mais pneus na cidade do que sapato. Então o próximo prefeito ele precisa começar a pensar também essa questão de poluição e do trânsito da cidade.